Vamos orar. Maravilhoso Deus, amado Pai, queremos, ó Pai, na sua presença agora, ó Pai, meditar na sua palavra e que essa palavra, ó Pai, possamos, ó Deus, ser praticantes da sua palavra, Pai, não só ouvinte, que o seu Santo Espírito, Pai, venha dar a sabedoria, o entendimento a cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, Pai, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós acabamos de cantar, né? João 3:1. Está dizendo, né? Veja como é grande o amor do nosso Pai, né? De sermos chamados filho de Deus. Sermos chamados filho de Deus. Para a gente chegar nesse texto, eu vou usar uns outros textos para servir de apoio. Eu quero que vocês abram as Bíblias em Lucas, capítulo 8. Eu quero falar sobre família. E quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre pai e filho, né? Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 19. Evangelho de Lucas, vamos lá? Diz assim: vieram ter com eles, ele quem, né? Vieram ter com ele Jesus, né? Vieram até Jesus, né? Com ele Jesus, né? Sua mãe e seus irmãos, e não podiam se aproximar-se por causa da concorrência do povo. Então lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Ele, porém, respondeu, né? Jesus, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, eu quero usar esse texto para explanar aqui, né? Que a gente vê que Jesus, ele tinha uma família. Uma família carnal, né? Teve mãe e irmãos. E a família é uma instituição, né? Deus, né, que fez a família. Quando a gente abre lá nossas Bíblias, lá na criação, em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, Gênesis 2, a gente vê toda a criação. E no capítulo 1, quando Deus, né, faz o sol, faz tudo, né, Deus ele para e contempla, assim fala, né, e diz no versículo 10 do capítulo 1, versículo 10, né, depois que Deus fez as coisas, Deus olha e fala, né, que era muito bom o que Deus tinha feito, né. Deus olha e fala, versículo 18, é muito bom. Então, a criação de Deus, né, Deus ele dá aquela observada, né, e tem esse comentário, né, é muito bom. Só que no versículo 18, a gente vê a primeira negativa de Deus. Capítulo 18 do capítulo 2, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem viva só. É a primeira negativa, né? Depois de Deus, né? Deus cria o homem aqui, né? Depois de Deus criar tudo, né? Deus ele sempre faz comentário, é muito bom. Mas depois que ele cria o homem, ele fala, não é bom que o homem viva só. Farei uma auxiliadora que seja idônea. Então Deus, né? Ele observa, né? Não está certo, tem uma coisa errada na minha criação, né? Tenho que melhorar. E se a gente lê o texto, a gente vê, né, que Deus procura, né, uma auxiliadora, né, não encontra a auxiliadora. Aí no versículo 21, aí, do capítulo 2, a gente vai ver a primeira cirurgia feita, né, e a primeira anestesia geral. Primeira cirurgia, primeira anestesia geral. Capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor fez cair
de pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela do Senhor, e da costela o Senhor for, tomara ao homem, transformou numa mulher, ele trouxe. Então, a primeira cirurgia, né? Deus, né, viu que não era bom que o homem estava só, então fez dele auxiliadora. Aí, aqui, daí, Deus fala assim no versículo 4: Por isso, deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á uma mulher, tornando os dois numa só carne. Preste atenção no que eu vou falar. Deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á o quê? A uma mulher. E os dois tornam-se uma só carne. Então, como que é constituído a família, né? Através do homem e da mulher. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas com esse mundo de as coisas querendo mudar, mas a Bíblia, né, como base, ela fala que de homem e mulher. Certo? Versículo 24. Através dessas diversidades, né? Então, versículo 24 do capítulo 2, deixa o homem, o pai e a mãe unir-se à mulher. Então, a família instituída por Deus é o que? Homem e mulher. E Deus, ele dá uma importância tão grande à família que um dos mandamentos para nós, né, para todos nós como filhos, né, está nos 10 mandamentos, um dos mandamentos lá, em Êxodo capítulo 20, versículo 1, se vocês quiserem abrir lá, Êxodo capítulo 20, versículo 1, esse versículo, não é versículo 1 não, é versículo 12, se não me engano, capítulo de Êxodo 20, versículo 12, Êxodo 20, 12. Qual que é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, né, filho, né? Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra que o Senhor te dá. Então é o primeiro mandamento, né, da família, né? Que o filho, né, honrar o pai e a mãe, né? E aí já tem uma promessa de Deus, né? Qual que é a promessa, né? Vai se prolongar seus dias, né? Então, primeiro mandamento com promessa. Então a gente vê aqui, né, a importância da família para Deus. E a família é tão importante, né, que Deus ele poderia ter começado o mundo, salvado o homem de outras maneiras, não sei qual maneira, né? Por exemplo, no dilúvio, ele viu Moisés lá, Noé, e fez de Noé, Noé era bom e transformou o mundo, né? Ele poderia ter feito de uma outra maneira, mas Deus, ele escolheu, né? Jesus, Maria, e através de Maria formou uma família para quê? Para que Jesus Cristo vivesse numa família, né? Então Jesus, ele precisou de uma família, né? Em Lucas 1, a partir do versículo 26, a gente vê lá, né? Como que foi, né? Como veio o nascimento de Jesus através de Maria. Maria teve um filho, foi concedido através do Espírito Santo, né? Casou com José, e depois disso, Maria teve filhos e filhas, Jesus teve irmãos e irmãs. Em Mateus 13, livro de Mateus 13, a partir do versículo 55, diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? Quem que era o carpinteiro? José, né? O pai de Jesus. Não se chama sua mãe Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós suas irmãs? Então esse texto aqui nos confirma que Jesus ele tinha uma família,
a gente não sabe toda a história da infância de Jesus, como Jesus foi criado, não existe várias histórias, mas a Bíblia não narra isso para nós. A Bíblia não narra quando o pai de José faleceu. Então a Bíblia ela narra muito pouco a respeito da vida assim de Jesus como criança, como um adulto. Mas sabemos que Jesus, né, ele teve aqui irmãs, né? O texto aqui usa no plural, né? Então Jesus teve mais que uma irmã, duas, não sei quantas irmãs, né? Pelo menos quatro irmãos. E a gente não sabe muito sobre a vida de Jesus. Mas o que a gente sabe de Jesus, que fala lá em João, é o suficiente para que nós possamos ter a vida eterna. E a mãe de Jesus, Maria, muitas vezes ela é reverenciada até demais, outras vezes ela é negligenciada. Mas Maria, né, ela cumpriu o seu papel. E sabem, e ela deixou um mandamento para nós. Sim, Maria ela deixou um mandamento que todos nós devemos seguir, hein? João 2, versículo 5. Qual é o mandamento que a Maria deixou que todos nós devemos seguir? Ela falou aos serventes, né? Façam tudo o que Jesus vos disser. Então, esse é o mandamento que nós devemos seguir de Maria. Fazer tudo o que Jesus nos disser. Esse é o mandamento que nós devemos seguir de Maria. E Jesus, né, lá em João 14:6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por que nós devemos obedecer Maria e escutar Jesus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a família de Jesus, né? A família carnal dele, né? Maria, José, seu pai, carpinteiro. Quando ele começou o ministério, Jesus já era um órfão, com os quatro irmãos, né? Dos quatro irmãos, Tiago, ele, ele escreveu um livro que está na Bíblia, né? Judas, e os outros irmãos não se falam nele, e também as irmãs. Mas essa é a família carnal. E nós cantamos, né? Veja o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. E Jesus, voltando lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, 21, diz assim, Lucas 8, 21. Agora vamos falar sobre a família espiritual. Esse é o ponto nosso, família espiritual. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Ouvir a palavra e praticar. Olhando esse texto assim, parece que Jesus está menosprezando sua mãe, né? Ou desrespeitando. Aí não, quando a gente lê mais a fundo, não tem nada de menosprezo ou desrespeito. Jesus, ele está abrindo a família. A família dele vai além da terra, além da carne. Ele quer que a família dele seja grande. E ele dá aqui para nós um detalhe, né? Como fazer parte da família de Deus? Ele fala como fazer parte como ser irmão ou mãe de Jesus. Ele fala em ouvir. Ele fala se ouvir, ponto, tava fácil, né? É só ouvir? Não, ouvir e praticar, né? Em João
14, 2. Quando a gente fala em família, a gente pensa em casa. Isso. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar. Então, na casa de nosso pai há muita morada. Casa, pai. Então, estamos lembrando que família. Em Hebreus 12, 9. Lá em Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos estar em maior submissão que ao Pai espiritual, então viveremos. Submissão ao Pai espiritual. Então está falando de Deus, né? Um Pai espiritual, uma família. Tem um ditado popular, talvez vindo de muitas pessoas, talvez errado, que diz assim, né? Todo mundo é filho de Deus. É um ditado popular que não condiz com a palavra de Deus, né? Existe uma condição de sermos chamados filhos de Deus, né? E é sobre essa condição de sermos chamados filhos de Deus que eu vou começar a falar agora. Nós voltamos para o Evangelho de João, ele vai nos dar essa condição de sermos realmente chamados filhos de Deus. O que devemos ser chamados para sermos chamados filhos de Deus e sermos da família de Deus, da família de Jesus? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, diz assim: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, crer em Jesus Cristo, né? É o primeiro passo, crer em Jesus Cristo. Ainda no Evangelho de João 1, versículos 12 e 13, diz assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e a saber, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Então, na terra, nossos irmãos são de sangue, né? Nós temos irmãos de sangue. Espiritualmente, nós somos irmãos espirituais. E para se tornar, né, realmente um filho de Deus, né, temos que crer e dar o passo muito importante em nossas vidas, né? Lá em João 3,5 diz, né, nascer da água e do Espírito. Temos que nascer da água e do Espírito para realmente sermos filhos de Deus. Esse é o primeiro passo, né? Esse é o passo para sermos realmente filhos de Deus. Crer em seu nome e sermos batizados, né? Nascer da água e do Espírito. Aí realmente nós somos o quê? Filhos de Deus. E a família de Deus, ela não se limita a um povo, a uma cultura, ou muito menos a uma denominação. Não, ela não se limita a uma denominação. A família de Deus é muito mais ampla. Lá em Gálatas 3, a partir do versículo 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Descarte não poderá haver entre vós judeu, nem grego, nem escravo, nem liberdade, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, todos que somos batizados, né, somos filhos de Deus, e todos nós
Somos um. Não existe uma cultura, não existe direita, não existe esquerda, não existe dominação, não existe raça, não existe povo. Todos somos um em Cristo. Em Romanos 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas. Todos são iguais. Então não há diferença de pessoas. Então, depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos batizados, nossos pecados são perdoados, nós recebemos o dom do Espírito Santo, aí nós fazemos parte da família de Deus. Nós não fazemos parte de uma igreja, de uma denominação, de uma placa. Nós somos de Cristo. Nós somos cristãos. Jesus Cristo é o nosso Pai. E depois disso, o que nós temos que fazer, né, até a volta de Cristo, né? Existe, né, um caminho a ser percorrido, a ser seguido. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós se abstenha da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor é contra todas as coisas. Antes avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porque Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, a vontade de Deus é que nós vivamos, né, uma vida santa, né, procurando santificar diariamente, né. Nosso irmão Renato já falou sobre isso aqui para nós. Então, temos que buscar essa santificação, essa busca diária. É o primeiro passo. Eu não sei se é o primeiro passo, eu coloquei em primeiro lugar aqui, mas existem outros passos. A Bíblia fala também que nós devemos viver gratos a Deus. Viver gratos. Nessa mesma, um pouquinho para frente, em 1 Tessalonicenses 5:18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Para que eu devo dar graças? Só para as coisas boas? Não. Ele fala em tudo. Quando ele fala em tudo, dai graças, ele não está deixando nada de fora, né? Muitas coisas irão acontecer em nossas vidas. Não sabemos o porquê de cada acontecimento em nossa vida. Mas ele fala assim: em tudo dai graças. Tudo é tudo. Não é quase tudo. Tudo. Então, essa é a vontade de Deus, né? Que em tudo, né? Dai graças. Ah, por que eu? Por que não eu? Então, em tudo, dai graças a Deus, né? Porque essa é a vontade de Deus, né? Não viver reclamando. Praticar o bem. Diz que devemos praticar o bem. 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem fazeis emudecer a ignorância dos que se tratam. Assim é a vontade de Deus, pela prática do bem, praticar o bem. Em 1 Pedro 4:2, diz assim, né? Viver segundo a vontade de Deus. 4:2.
Fala que nesse tempo que nos resta na carne, já não os viveis de acordo com as paixões do homem, mas segundo a vontade de Deus. Esse pouco tempo que nos resta. Quanto tempo nos resta? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos? Perto da eternidade, se for 100 anos, é um pouco. Então, esse pouco tempo que nos resta, viver segundo a vontade de Deus. E o nosso irmão João já falou aqui, o Gésio já falou também aqui agora, na verdade, né? Sobre permanecer fiel. Em Apocalipse 3:20 foi a passagem de leitura de início do culto que diz assim: Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Você que não aceitou Jesus Cristo aí, né? Jesus Cristo, ele está batendo, né? Ele quer entrar na sua vida, ele quer que você faça parte da família. Jesus, ele não vai entrar sem ser convidado. Precisamos convidá-lo para entrar. Então, né? Abra a porta do seu coração, né? Para que realmente Jesus entre e que você possa fazer parte da família de Deus. E você que já faz parte da família de Deus, no versículo 21 diz assim: ao vencedor darei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor. Irmãos, não vai ter um vencedor só. Nós não estamos numa disputa, numa corrida que eu tenho que chegar primeiro que você. Todos nós temos que chegar juntos, né? Permanecer junto na palavra de Deus para chegar e ser como receber, né, o galardão, ser vencedor e sentar com o Pai. Então, se nós somos a família de Deus, devemos permanecer fiel à palavra de Deus para chegarmos juntos, todos nós juntos, né? Namorada, né? Lá Jesus falou em João 14, lá, em algumas versões fala, né? Na casa do meu pai há muitos quartos, né? Realmente, né, algumas vezes falam quartos, né? Outras vezes são lugares. Então, nós estamos indo rumo a essa casa que Jesus nos foi preparar, onde ele vai reunir toda a família. Amém?